E aí, pessoal, tudo belezinha? Então, eu tava pensando alto aqui e decidi gravar esse vídeo aqui para compartilhar esse pensamento alto que eu tava tendo, que é o seguinte, né? Às vezes, as pessoas se escandalizam quando elas ouvem uma determinada verdade. Por quê? Porque na vida delas, isso que é a realidade, elas são pessoas tão descoladas da realidade que quando elas ouvem uma verdade da vida real, da vida concreta, elas se espantam. Ah, mas esse cara está mentindo. Ah, mas esse cara está viajando na maionese. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu quero dizer, tá? Não sou prolixo, não vou ser agora também. Vou direto ao ponto. Não vou ser igual o Johnny Manuel, não, que fala 20 minutos uma coisa que poderia falar em 5, né? Assim, uma vez eu disse aqui, certa vez, tem muito vídeo, não lembro em qual, que os webcomunistas são bem mais nocivos para a gente do que os da extrema-direita, MBL, bolsonaristas e tudo mais. E aí foi aquela chuva nos comentários, nossa, agora o Adriano pegou pesado. Não, agora eu vou cancelar o Adriano, porque não é possível dizer que Nicolas Ferreira, que Renan Santos, que figuras aí da extrema-direita são menos nocivas ao Brasil do que Jones Manuel, do que Ian Neves, do que João Carvalho e companhia e tudo mais, do que não sei o quê. Aquela tempestade num copo d'água, né? Mas quer ver? Olha só. Deixa eu fazer umas perguntinhas para vocês. Vamos fazer um raciocínio lógico aqui e vocês vão chegar na mesma conclusão, vocês que ainda não têm esse pensamento. Tá. Alguma vez vocês já viram o Renan Santos, do MBL, Nicolas Ferreira, né, do bolsonarismo, mas quem? Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, mas quem? O próprio Bolsonaro, né? Kim Kataguiri, Mamãe Falei, essas figuras todas aí da extrema-direita. Vocês já viram algum deles vir a público, seja num vídeo, seja numa live, ou seja no que for, num texto, dizer que são de esquerda? Quantos de Perdão. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora já ouviram alguma dessas figuras vir a público dizer que é de esquerda? Bom, nenhuma, né? Porque eles nunca disseram isso, né? Quanto mais, presta atenção que a coisa é mais profunda. O buraco é mais embaixo, gente. É muito mais embaixo do que vocês pensam. Alguma dessas figuras que eu citei aqui para vocês, da extrema-direita, já disseram que trabalha pela construção de uma revolução socialista no Brasil? Eu nunca ouvi nenhuma delas dizer isso. Eu nunca ouvi o Kim Kataguiri, eu nunca ouvi o Mamãe Falei, eu nunca ouvi o Renan Santos. Inclusive, falar em Renan Santos, rapidinho, só uma cutucada nos ciristas, né? O Renan Santos passou o Ciro, caramba, em intenção de voto, 4%. Ê, ciristas, tá ruim pro lado de vocês, mas vamos voltar aqui para a reflexão. Vocês já ouviram alguma dessas figuras? Renan Santos, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, próprio Bolsonaro dizerem isso, que estão trabalhando pela Revolução Brasileira? Por uma revolução socialista brasileira? Vocês já ouviram? Eu nunca ouvi. Agora vamos lá. Agora você pega figuras como Jones Manuel, como Ian Neves, como João Carvalho, né? Mas quem? Gustavo Gaiofato, todas essas figuras vão dizer o quê? Humberto Matos, que estão trabalhando para a construção da Revolução Brasileira. Tem até banqueiro dizendo que está trabalhando pela construção da Revolução Brasileira, né, Eduardo Moreira? Tem até banqueiro no meio, rentista, especulador, assim. Pois é. Então, assim, gente, será que eu ainda preciso continuar com a reflexão para vocês entenderem que, sim, essa gente é mais nociva para o Brasil do que a extrema-direita? Porque vamos pensar comigo, a extrema-direita é um inimigo declarado. Eles nunca tentaram enganar ninguém. Não, nós somos de extrema-direita e ponto. É Deus, pátria e família mesmo. Vai lá ver em Santa Catarina, por exemplo.
é lei eugenista, é lei nazifascista sendo pautada e aprovada. Ao ponto do STF, que esse bando de incels público de web comunista fica atacando, ao ponto do STF intervir, onde o Gilmar Mendes deu 48 horas para o Jorginho Melo explicar que porra é essa. Por que que eles estão pautando e aprovando leis anticonstitucionais, inconstitucionais? Simples assim. E aí o bando de incel, né, direcionado por esses caras que vivem em Nárnia, por essas viúvas da Lava Jato, porque não se enganem, gente. Quem é um web comunista hoje, se não uma das viúvas do Lava Jato? Quem é Eduardo Moreira hoje, se não uma viúva da Lava Jato? Ah, Adriano, eu não acredito em você. Que bom que você disse isso. Então eu vou mostrar a prova aqui para você. Ó. Pera aí. Eu gosto é assim mesmo. Eu gosto quando não acredita, hein? Eu gosto quando não acredita. Dá uma olhada aqui. Ó. Acabou a fase de uma presidente que não tem mais a menor condição de governar. Acabou a fase de um ex-presidente que ridiculariza todo mundo com palhaçada. Acabou a fase de um presidente do Congresso. Pois é, acredita agora? Acredita agora que Eduardo Moreira é uma viúva da Lava Jato? E por isso ele fica nesse joguinho de morde a sopra? Um dia elogia, no outro dia vai lá e pei, toma, governo Lula. E o Eduardo Moreira, ele é o líder de todos eles, não se engane. É o líder de todos eles, né? É o que mantém essa bagaça toda funcionando. Mas vamos lá. Então, vejam, aqui, ó, deixa eu achar uma postagem aqui. Ó, achei. Essa é uma postagem do senhor Jones Manuel, tá? Do dia 18 de março de 2016. O que ele diz aí, ó? Decifra-me ou te devoro. Então, como faz para defender o país do golpe? Lembra? Olha o que ele coloca aí antes do golpe. Vocês estão vendo ali o item que ele colocou? Do golpe sem defender o governo do PT. E aí o que ele diz logo abaixo? Não considero a ofensiva em curso como golpe. Pois é, gente. O senhor Jones Manuel não considera o impeachment da Dilma, porque essa galera internamente chama de impeachment, o que foi golpe, ele não considera aquela vagabundagem como golpe. Isso é ser lavajatista ou não é? Me diz. Me diz aqui. Outra coisa, o cara é tão mentiroso que ele não sustenta a mentira, ou ele esquece que mentiu, sei lá aqui. Isso aqui é uma postagem do Jones Manuel, gente, em 2 de setembro de 2018, tá acima ali, ó. 2 de setembro de 2018, onde ele fala, ó, outra desgraça. Sempre fui oposição pela esquerda também. E nunca votei em Dona Dilma. Abaixo, numa postagem de 2020, ele diz o seguinte: Haddad todo dia prova que foi o pior voto da minha vida. E olha que eu votei em Eduardo Campos em 2006 e em quem, gente? E em Dilma 2010. Ora, gente. Mas assim, o Jones tinha dito ali em 2018 que nunca votou em Dilma. Em 2020 ele mudou de ideia e votou na Dilma em 2010. Me expliquem melhor isso aqui, que eu não estou entendendo essa porra mais nada, gente. Mas assim, eu não vou mostrar muito mais coisas, não. É o seguinte, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo? Um vídeo franco aqui, sem edição, sem nada. Eu e vocês aqui, ó, conversando olho no olho. Finge que é uma live, é que eu não posso abrir live agora. Realmente, ó, tô gravando aqui, ó. Vocês terem uma ideia, eu sou transparente aqui, ó. 12:06. São 12:00. A câmera não vai focar, né? Câmera não vai, não vai. Peraí. Vai focar a câmera? Ah, não vai. Não. Então, 12:06. Como se fosse uma livezinha rápida. Só para fazer essa reflexão com vocês. Então, assim, será que algum de vocês, que é público raiz do Reflexões Contemporâneas, que vem fazendo um trabalho de trincheira, de combate direto à vagabundagem desses caras, que se dizem de esquerda, mas não são,
Algum de vocês tem dúvida de que eles são bem mais nocivos para o Brasil do que a extrema-direita? Porque, veja, gente, a extrema-direita hoje, claro, ela tem mais capilaridade, ela é mais perigosa no sentido eleitoral, das narrativas. Aí você pode pensar, não, Adriano, mas essa extrema-esquerda aí narniana tem pouca gente, são irrelevantes. Tem pouca gente, são irrelevantes. Mas nas redes eles não são. E outra, eles fingem de amigos. Não, nós somos de esquerda. Nós estamos fazendo críticas pela esquerda. Não, não estamos, gente. Eles não estão fazendo crítica pela esquerda. Eles estão como cavalos de Troia para tentar destruir a esquerda. Por isso que Jones Manoel, repito, vamos começar pelo líder, tá? Eduardo Moreira, Jones Manoel, Humberto Matos, Gustavo Gaiofato, João Carvalho e companhia, tá? Eu só tiro desse bolo aí Breno Altman e Gustavo Machado, nos quais eu vejo realmente boa intenção, eu tiro esses dois. Mas o resto que eu citei são cavalos de Troia destruindo a esquerda pela esquerda, por dentro da esquerda, para ajudar os vagabundos da extrema-direita fascista. Portanto, são fascistas também. Deu para entender agora por que eu sustento essa posição? De que os webcomunistas hoje são bem piores, bem mais nocivos e bem mais perigosos que a extrema-direita? Porque a extrema-direita você sabe o que vem, você sabe o que esperar. Agora, esses caras não. Esses caras estão aqui do seu lado na trincheira para virar a arma para você e atirar em você. É isso que eles fizeram em 2018. Aliás, é isso que eles fizeram em 2016. O Jones Manoel, por exemplo, ele é tão covarde, mas tão covarde, que ele apagou os vídeos os quais ele atacava a Dilma, que beirava a misoginia. O Jones Manoel fez ataques sistemáticos a Dilma e o covarde apagou os vídeos. Ele apagou os vídeos, gente. O canal do Jones Manoel não tem só 8 anos. Se engana você, porque o que acontece? É igual eu aqui. Eu falo para vocês. Eu tive que apagar um monte de conteúdo aqui. Por quê? Porque o meu canal acabava abordando outra questão. E eu apaguei e só fiquei com a política. Porque eu vi que não tinha condições de eu me abster, de eu ficar de olhos fechados, de eu... agora me fugiu o termo. De eu ser negligente. Isso. De eu acabar sendo negligente com o que esse bando de canalhas estão fazendo com o Brasil. Que fizeram em 2016, que fizeram em 2018, que tentaram em 22 e que vão tentar esse ano de novo, tá? Então acordem, gente. Acordem. Você que é público do Reflexões, vão para cima. E digo mais para vocês, tá? Eu não sou de fazer isso. Vocês raramente vão me ver pedir isso, mas assim, o canal precisa de apoio. Não estou falando de grana, não, tá? Não vou pedir dinheiro a você, não. É apoio, interação, engajamento. Pô, Adriano, mas o canal não precisa de dinheiro? Até precisa. Mas é o que eu sempre falo nas lives. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso, tá? Quem gosta do trabalho e quem entende que esse trabalho é importante, eu sei que vai contribuir e eu não preciso ficar pedindo para vocês isso toda hora, incomodando vocês, não, tá? Eu sei que vai contribuir. Mas o apoio que eu digo de engajamento. Engajamento. Esse canal precisa crescer cada vez mais para que o trabalho seja mais efetivo, né? Porque se hoje o canal está aí com, em média, 5 mil views por vídeo, isso é muito bom em vista do que era? Ótimo. Pô, o canal bateu aí 43 mil inscritos? Ótimo. Mas por que não bater 100? Por que não 50 mil views por vídeo para a gente atingir mais pessoas? Por que não botar 1.000, 2.000 pessoas ao vivo numa live para que mais pessoas entendam e saia dessa Nárnia desses webcomunistas e do Eduardo Moreira? É isso que eu peço a vocês. Se você acha o trabalho do Reflexões Contemporâneas importante e quer defender a verdadeira esquerda, que é o PT, faça isso. Jamais saia de um vídeo ou de uma live sem apertar o like, sem compartilhar, né? Sem hypar, caso o YouTube te dê essa opção de hypar. Hypa também. Tudo isso é muito importante. E nem preciso dizer, né? Se você assiste o conteúdo aqui, poxa, e não está inscrito, não faça isso. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, isso é ano eleitoral. Eu acordei muito tarde, tá? Confesso o meu erro, tá? Eu fiquei nessa de, vamos abordar religião, vamos abordar porra nenhuma. Exclui tudo e agora o meu canal é trincheira, é luta, é combate, é linha de frente, tá?
E eu me coloquei nesse papel, a gente não pode ter medo de nada. Vamos junto, ano eleitoral, precisamos crescer para a gente fazer uma defesa mais eficiente do único projeto de esquerda da história desse país, capaz de derrotar o fascismo e de entregar avanços para o povo e para a classe trabalhadora. Valeu, galera. Tamo junto, hein?